me dando uma fome. Doutor André Scardovelli tá aqui para conversar com a gente. E falando em fome, comer pizza, ficar em casa. Ai, 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 doutor, é o sedentarismo. É isso mesmo, Samara. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, um prazer sempre estar aqui conversando com você. A gente que agradece, né? Ainda mais para falar desse assunto que é tão importante, né? Sim. Que é, assim, ajudar quem está em casa a sair do sedentarismo, né? Enfim, a dar um primeiro passo. Mas antes de tudo, eu quero perguntar, doutor, de que maneira o sedentarismo pode afetar aí a nossa saúde? Então, Samara, eu acho importante a gente contextualizar tudo isso para a gente entender a importância desse tema. Então, hoje, no Brasil, a gente vive uma epidemia de doenças crônicas, hipertensão, diabetes e de obesidade. Perfeito. Tá? Então, a gente está caminhando a passos largos para se tornar o que os Estados Unidos, a gente escutava falar que era um tempo atrás. É verdade. Certo? E isso não é muito culpa nossa, é um pouco, mas a gente é mais vítima de um estilo de vida que impuseram pra gente. Hoje em dia, a gente gasta cada vez menos energia nas nossas atividades diárias e a nossa alimentação está repleta de alimentos ultraprocessados, o que torna... Fast food, o que torna muito mais fácil da gente consumir calorias em excesso. Então, um exemplo das nossas atividades diárias. Antigamente, se a gente quisesse assistir um filme, a gente tinha que se deslocar até a locadora, caminhar pelos corredores da locadora, escolher uma fita, um DVD e... Hoje em dia, a gente consegue escolher o filme sentado no sofá. Então, essas pequenas coisas acabam minando o nosso gasto energético total, levando a uma epidemia de sedentarismo também. Aí o sedentarismo, doutora, ele pode afetar todas as faixas etárias, né? Inclusive infantil, inclusive, né, nós adultos, idosos também. Perfeito. O sedentarismo, ele não escolhe, não tem idade, tá? É mais baseado no estilo de vida, tá? Então, como você tinha me perguntado, o impacto que isso tem na saúde é o aumento, a prevalência de doenças crônicas, como obesidade, depressão, ansiedade, hipertensão, diabetes tipo 2 e até alguns tipos de câncer. Pode aumentar por conta do sedentarismo. Aí eu vi alguns rankings aí, né, mundiais até, e eu fiquei bem assim, assustada que o Brasil tá ali no top 5, né, doutor? Sim. Se eu não me engano, é o segundo da América Latina e também o quarto do mundo ou do segundo do mundo, não me recordo agora. Mas tá ali no ranking do top 5. Tá. O Brasil, a gente vive uma situação de emergência nesse sentido, tá? Tanto é que a gente vê, isso vai impactar nas políticas públicas daqui para frente, porque o gasto com esse tipo de tratamento de doenças, ele é muito maior do que o gasto para a gente promover a população a fazer atividade física. Que é o que a gente fala da prevenção. Exatamente. Né? Porque se a gente realmente não der o primeiro passo agora, não prevenir, lá na frente que a gente vai colher tudo isso, né? Essas consequências. Eu costumo falar assim, a gente, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que começar a fazer alguma atividade física, todos nós, algum exercício físico. A diferença é se você vai fazer para prevenir doença ou para tratar. É verdade. Aí é uma escolha. E eu também sempre falo assim, né, que se a gente não parar para cuidar da nossa saúde, o nosso corpo vai parar, gente, de alguma maneira, né, doutor? Exatamente, muito bem colocado. É bem complicado. E quando a gente fala do sedentarismo, doutor, muita gente às vezes, né, tá ali, reconhece. Muita gente não dá o braço a torcer, né? Eu sou sedentário, tá, mas quem tá ali reconhece, muitas vezes não é fácil sair também. Como eu posso dar o primeiro passo? Perfeito, isso é uma excelente pergunta, porque o sedentarismo, ele funciona quase como com uma areia movediça. Quanto mais tempo a gente fica parado, menos vontade, menos energia a gente tem para começar alguma coisa. Então, o sair do sedentarismo é sim muito difícil e vai se tornando mais fácil a cada dia. Mas esse primeiro passo, ele é sim muito difícil. Então, o que a gente recomenda? A pessoa iniciar aumentando as atividades diárias. Então, se ela ia na farmácia, que é ali 2 quarteirões, ela ia de carro, que comece indo a pé. Se sobe de elevador. E se sobe de elevador, se for poucos lances, suba de escada. E dessa forma ela vai aumentando o gasto energético do dia até o ponto que ela se sente mais preparada para iniciar um exercício físico de fato. Olha! Porque existe essa diferença entre atividade física e exercício físico. As pessoas entendem como a mesma coisa, né? Então já explica pra gente a diferença. A atividade física é tudo aquilo que a gente coloca o nosso corpo em movimento. Então, por exemplo, lavar roupa no tanque é uma atividade
atividade física. Perfeito. Você ir numa festa e dançar é uma atividade física. O exercício físico, ele é aquele atividade física programada. Então, eu vou parar hoje, meia hora e vou correr. Isso é um exercício físico, porque foi programado para fazer aquele movimento, quase como um controle da atividade física. Tá? E aquela coisa também, né, doutora? Eu não gosto de exercício, eu não gosto de academia, eu não gosto de caminhada, mas a disciplina, né? Aí tem que ter disciplina. Inserir isso no dia a dia mesmo, Perfeito, né? Tem que virar um hábito, tá? E aí, quando vira um hábito, a gente começa a ver os benefícios que isso tem na nossa vida, aí vai se tornando prazeroso. Eu sempre bato nessa tecla. O processo, ele tem que ser prazeroso. Você não pode ter que fazer alguma coisa que te causa mal o tempo todo, todos os dias. Então, o exercício físico, no começo, ele pode ser um desafio muito grande, mas se ele não virar algo prazeroso ao longo do tempo, alguma coisa de errado você está fazendo. E uma vez que a gente está saindo ali do sedentarismo, né, está buscando um estilo de vida melhor e tudo mais, quais são os impactos disso? O que a pessoa começa a ver já, doutor? Assim, de cara, ela começa a ver uma melhora na saúde, tá? Então, o sono vai melhorar. Bacana. O manejo do estresse vai melhorar. O apetite dá uma melhorada. Você começa a tomar mais cuidado com a sua alimentação. Olha. Então, o exercício físico tem esse efeito de fazer você, já que eu estou fazendo atividade física, por que não melhorar a minha alimentação também? Verdade. Então, Disposição. Disposição. Energia. Acordar melhor, né? Fora os outros que a gente não vê tanto, mas previne desenvolvimento de hipertensão, de diabetes e de uma série de câncer. Olha só. Sim. Tem até algumas imagens aqui pra gente comentar com o pessoal de casa. Vamos ver aí? Aqui, olha, sedentarismo. Como evitar, então, o sedentarismo? Olha, usar as escadas em vez do elevador, como a gente disse aqui, fazer uma caminhada, alongar o corpo, ter uma alimentação balanceada, né? Uma alimentação melhor. Benefícios de uma rotina não sedentária. Ali, qualidade de vida, sono regular, saúde mental estável, aquela coisa, né? Corpo são, mente sã. Perfeito. Próxima imagem pra gente comentar aqui. Ali, algumas complicações, doutor. Vamos lá. Várias doenças ali, osteoporose, infarto, hipertensão, depressão, câncer, diabetes. Olha quanta coisa, né? Perfeito. E a gente tem que realmente trazer esse olhar, né, para a saúde. Então, você aí em casa tá assistindo, tá falando assim, ai, será que eu tô sedentário? Será que ainda dá tempo? Nunca é tarde, né, doutor? Sempre dá tempo da gente buscar. Nunca é tarde. Se você deixa um dia de fazer uma atividade física, é um dia que você está deixando de cuidar muito da sua saúde. Então, verdade. Antigamente a gente tinha Essa é uma coisa que parece um pouco sensacionalista de falar, mas é verdade. Antigamente a gente olhava para o tabagismo como sendo o principal fator de risco para o desenvolvimento dessas doenças todas que a gente está vendo. E hoje isso já mudou. Hoje o sedentarismo, ele é um fator de risco mais importante para o desenvolvimento dessas doenças do que o próprio tabagismo era um tempo atrás. Que interessante, né? Eu até sempre, assim, fui criada com vó, com vô. Eu até brinco muito, assim, que na época deles, né? Cresci com eles, a alimentação era totalmente diferente, né? Hoje em dia a gente tem aí tudo a um clique também. Assim como a gente tem o filme a um clique da nossa mão, alimentação fast também. Food, aplicativos de comida, tá tudo ali muito fácil, né? Nem preciso levantar do sofá. Exatamente. Isso mostra como a gente é muito mais vítima de um estilo de vida que impuseram pra gente e a gente tem que se defender disso de alguma forma e a atividade física, o exercício físico é talvez a melhor forma que o ser humano encontrou de se defender disso. É verdade. Olha só, vou abrir aqui o nosso WhatsApp para você participar. Aproveita que o Dr. André Scardovelli está por aqui. Vou pro intervalo, envia sua pergunta e já a gente continua falando de saúde, né? Falando de vida saudável, para puxar a sua orelha mesmo, a nossa, né? Que eu lancei um desafio aqui com a Lucy, doutora, a gente vai sair do sedentarismo também. Quero saber. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Hoje conversando sobre sedentarismo, olha só, o João Paulo Amarante, que é educador físico, coreógrafo, tá sempre aqui com a gente também, ele tá falando ótimo tema. Olha só, várias perguntinhas, olha, boa tarde doutor, tenho 3 hérnias de disco, posso fazer academia, musculação? Ai. É o seguinte, a musculação, a hérnia de disco, ela não inviabiliza a pessoa fazer a musculação. Tá? Não contraindica, só que esse exercício tem que ser muito bem feito e muito bem acompanhado de perto por um profissional capacitado.
tá? Então, o exercício não faz mal para a hernia de disco, o exercício mal feito faz. Olha. Então, o profissional tem que ser muito capacitado para estar te instruindo a como você vai começar essa musculação. E pode ser que, com o evoluir, você até melhore das dores causadas pela hernia de disco. Olha, muito bacana, porque às vezes a pessoa está com muita dor e fala assim, ai, eu não posso fazer atividade física, eu tenho um problema aqui, um problema ali. E talvez o exercício vai até ajudar, Perfeito. Né, doutor? O exercício, ele trata e previne uma série de doenças. Muito bacana. Foi a Simone Salomão que mandou essa pergunta pra gente. Olha só. A Neuza de Prudente. Doutor, eu estou proibida de caminhar. O que fazer? Por que você está proibida de caminhar? Conta aqui pra gente. Dá pra substituir, doutor? De repente, né? Claro, passando por uma avaliação. Ai, não posso fazer isso, mas posso fazer aquilo, tal. Sim, o exercício físico ele é igual a um remédio. Então, a gente tem a dose certa para a pessoa certa, no horário certo. Então, e seria legal entender o porquê realmente ela está proibida de caminhar, alguma artrose, algum problema no joelho. Mas... ela falou, artrose nos joelhos, o meu médico proibiu. Então, o interessante seria a gente trocar esse exercício para um exercício que não tenha impacto. Então, o exercício na água é muito interessante por não ter esse impacto, não sobrecarrega o joelho. Um fortalecimento muscular, uma musculação para fortalecer a musculatura ao redor do joelho, também ajudaria muito ela. Uma vez eu lesionei o joelho na aula de zumba e depois o meu médico ele me indicou natação e eu me encontrei tanto, falei, é isso que eu quero fazer, exercício na água, eu amo natação, água. É legal isso também de você se encontrar, né, doutor? Exatamente. A pessoa muitas vezes me pergunta qual o melhor exercício para emagrecer, qual o melhor exercício para aquilo, o exercício que você sente prazer e que você vai conseguir sustentar por longo período. Verdade. Não adianta ir também amarrado, né? Olha só, uma pergunta aqui que eu acho que o Dr. Carlos Scardovelli poderia responder junto com o Dr. André Scardovelli. Olha, Dr. André, dá para prevenir a doença do Alzheimer com exercícios físicos? Eles ajudam? A Sandra, de São José do Rio Preto. Eles ajudam, tá? A gente tem muito estudo mostrando que o exercício físico, ele previne uma série de doenças neurológicas, inclusive a demência. Olha! E o Alzheimer também entra nesse pacote. Então, a pessoa que se mantém ativa durante a vida tem muito menos chance de desenvolver Alzheimer, Parkinson, demência do que as pessoas sedentárias. Perfeito, respondido aí. Então podem continuar mandando que daqui a pouquinho eu faço mais, tá bom? Tem mais uma imagem aqui pra gente conversar. Ai, polêmica essa imagem. Por quê, doutor? Sedentarismo infantil. Assim como nós adultos, né? A gente tem tudo aí, um clique da mão, como a gente disse, aplicativo de comida, etc. Hoje em dia não tem como a gente não falar, né? As crianças passam mais tempo aí, sem brincar, passam aí no celular, no tablet. O que o senhor tem pra falar sobre o sedentarismo infantil? E já fazer um alerta para os pais também que estão assistindo. Sim, com certeza. O sedentarismo infantil, ele é uma preocupação muito grande, não só dos pais, mas como da política em geral, de todo mundo. A gente não sabe muito bem como é que isso vai evoluir daqui a uns anos, mas os governos já estão tentando estimular mais as crianças a fazerem atividades físicas com programas para justamente prevenir que essas crianças, que esses adolescentes se tornem sedentários e com uma série de doenças no futuro. É legal a gente falar que existem 3 tipos de sedentarismo a gente pode classificar. Muito importante. Tá? Então, o sedentarismo ocupacional, que é quando a pessoa ela fica muito sedentária no trabalho. Então, quando o trabalho exige que a pessoa fique muito tempo sentada ou deitada, horas e horas, e a pessoa não consegue ter o gasto total diário muito grande. Existe o sedentarismo recreativo, que é quando a pessoa, na hora de lazer dela, ela prefere atividades sedentárias, como videogame, televisão, filmes, do que atividades de lazer onde o corpo se movimenta, como esportes, por exemplo. Sim. E o sedentarismo infantil, ele entra muito nessa. Então, hoje, ele é a criança, quando tem o horário de lazer, ela prefere ficar no videogame ou no computador do que brincar na rua, igual antigamente, ou fazer algum esporte. É complicado. Às vezes até agora, criançada de férias, né? Exatamente. Dá pra fazer uma atividade em casa, pra gastar energia. Perfeito. E foram os 2, né? E o terceiro? O terceiro é o sedentarismo de transporte, que é justamente aquilo, quando a gente tem a opção de ir caminhando ou de bicicleta e mesmo assim a gente prefere escolher um meio de transporte
mais fácil, rápido e um mais carro, fácil, né? um ônibus ou metrô. O Jefferson mandou aqui um depoimento que eu achei bem interessante. Ele está falando que ele era uma pessoa muito ativa, mas depois que veio a pandemia, que ele entrou no home office, aí acabou tudo. Ele está sedentário e ele sabe que ele tem essa culpa. Todo dia ele se cobra, mas ele trabalha home office e acaba ficando mais sedentário. Interessante essa análise, né, doutor? Sim. No mundo pós-pandemia. Isso é muito legal, Jefferson. Não se cobre tanto assim. A maioria dos pacientes que eu recebo hoje, eles alegam a mesma coisa. Doutor, eu fazia tudo certo, eu tinha uma vida boa, meu sono era bom, meu intestino era bom, e veio a pandemia e bagunçou tudo, eu não faço mais atividade física, ganhei tantos quilos. E realmente essa mudança que a gente teve no mundo como um todo, nas prioridades que a pandemia trouxe. Até as sequelas da Covid que são estudadas até hoje, né, doutor? Exatamente. Tudo isso influenciou e a maioria das pessoas diminuiu os níveis de atividade física durante a pandemia, tá? Não foi só você e realmente depende da gente sair dessa situação. O pessoal que tá aí de home office, faz um intervalinho, né? Às vezes na empresa não tinha intervalo, faz em casa também um intervalo, né? Dá uma respirada, faz aí um exercício, alguma atividade. Agora eu queria, rapidinho, antes da gente encerrar, doutor, tocar um pouquinho no assunto. Sedentarismo, a gente fala aí, homens, mulheres, tem diferença também? Por conta de que a gente já sofre aí com os hormônios e tudo mais? Olha, na questão do sedentarismo, eu confesso que eu não sei esse dado, mas na questão da obesidade e do sobrepeso, a gente sabe que as mulheres sofrem mais com isso do que os homens. Perfeito. Tá? Em torno ali de 22% as mulheres e 17% os homens. Pode ter uma influência porque os homens eles são mais instigados desde pequenos a fazer atividade física, a jogar bola, enquanto as mulheres sempre foram mais reprimidas nesse sentido da atividade física. A mulher era mais, vai cozinhar, exatamente, vai brincar de boneca. E hoje isso tem mudado, ainda bem, né? A gente tem mais igualdade nesse sentido, mas isso pode justificar. Eu não confesso que eu não sei o dado do sedentarismo para homens e mulheres, mas pode explicar um pouco as consequências, né? Consequências. A gente vai sofrer diferente, né? Principalmente por conta aí dos nossos hormônios. Mais alguma coisa a acrescentar que eu não falei, Eu doutor? acho legal acrescentar que o sedentarismo hoje, o que é não ser sedentário, tá? Perfeito. Então, a pessoa que tem atividades diárias que gastam energia, a gente costuma dizer que a pessoa que dá entre 7 mil a 10 mil passos por dia, essa pessoa não precisa fazer um exercício físico para não ser sedentário, mas hoje em dia é muito difícil de encontrar essa pessoa. Antigamente era mais fácil com o trabalho rural, essas pessoas davam mais passos por dia, tá? E se você quer iniciar uma atividade física, o mínimo recomendado para você não ser considerado sedentário são os 150 minutos por semana de um exercício físico de moderada intensidade. É isso que a Organização Mundial de Saúde, as grandes instituições recomendam. Perfeito. E se você também, né, quer passar por uma avaliação, buscar um especialista, é importante também o acompanhamento, né, doutor? Até assim, decide, eu vi a Samara falando lá, não vou mais ser sedentário, vou começar aqui agora. Calma, né? Tem que também respeitar os limites, ver certinho. Se você é, né, prudente, região, doutor André está aqui para ajudar a gente sempre, tá bom, Com doutor? certeza. Muito obrigada. Muito obrigado, Samara. E eu vou falar de novo, hein? Eu tô indo lá, me aguarde. Eu vou sair também desse sedentarismo e vou virar outra pessoa aqui. Com certeza. Olha, depois